pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Este é mais um programa, podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região, o Farol da Baixada. Você já conhece? Se você não conhece, assista até o final, com certeza você vai gostar. Se gostar, se inscreva, dê o like, compartilhe para mais conteúdos como esse alcançarem mais pessoas. Se você já está inscrito, dê o like, também compartilhe, ative o sininho para receber sempre programas novos, todas as quintas-feiras, 17 horas, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre direitos das mulheres. Estamos aqui com a Thaís Périco. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, e você? Tudo obrigada, viu? Muito obrigada. A Thaís, ela é advogada e é especialista em direitos da mulher. E também faz mestrado, não é isso? Faz uma tese com a divisão sexual do trabalho na área do serviço social. Isso. Não é, Thaís? Bom, e também estou aqui com a Dida Dias, Dida das Marias, antropóloga, feminista, já participou de vários programas. Né, Dida? Tudo bem? Obrigada, viu, Dida? Obrigada. Mais uma vez aqui. Muito bom. Estamos aqui às três para conversa. Isso, sempre colaborando. Por que, Thaís? Eu vou começar assim. Por que você atua exclusivamente com o direito da mulher, não é isso? O seu escritório. Então, por que você escolheu essa área? Como é que foi esse processo? Primeiro eu queria te agradecer pelo convite, estar aqui ladeada da Dida, ao seu lado, na sua frente, é uma honra para mim. Também com a Júlia aqui, é uma honra enorme, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, enfim, desde 2017 que eu venho fazendo essa atuação exclusiva em defesa dos direitos das mulheres. Eu sou advogada há mais tempo, né? Tenho uma caminhadinha aí desde 2005, mas nessa atuação exclusiva, levando em consideração a perspectiva de gênero, ela é de 2017. Meu escritório, inclusive, completou 7 anos na semana passada. Não sem fundamento, a gente fundou, eu e minha sócia, a gente fundou esse escritório no dia 8 de março. Era emblemático, tinha toda essa circunstância de utilizar de um dia de luta para poder trazer a defesa de direitos humanos que não são mais perenes, né? Tem muita gente que critica e fala, mas não existe direito das mulheres. Isso é uma modalidade, existe uma especialização, conheço direito civil, conheço direito penal, e de certa forma traz ali um debochezinho assim, né, incutido ali na fala, mas o fato é que a gente atua sob a perspectiva de gênero e se coloca nesse recorte de direito das mulheres, porque não há igualdade no sistema de justiça. A gente busca, né, que as decisões sejam minimamente justas e equilibradas, porque na verdade a gente acessa um sistema composto por homens mais velhos, homens brancos, privilegiados, vem de uma série de lugares onde as pessoas não acessam, muito menos eles, né? É uma crítica, na verdade, a gente vem tentando modificar esse cenário, porque são essas pessoas que estão decidindo os direitos das pessoas. Né? Quando nós estamos falando de direitos das mulheres, eu não posso simplesmente jogar ali uma receita de bolo como se fosse dar certo para homens e mulheres na mesma proporção e nas mesmas circunstâncias. Isso não existe. A gente usa isso até em questões que parecem simples, mas elas permeiam o nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente vai fixar a pensão alimentícia. E às vezes a gente recebe decisões assim, as despesas das crianças serão divididas em partes iguais entre os pais. Mas nós estamos falando de um homem que ganha 20 mil reais e que tem liberdade de prestar os seus serviços o dia inteiro no seu trabalho. Ele senta ali na cadeira às 8 da manhã, ele levanta às 17, 18, sem ser interrompido. E aquela mulher está lá, trabalhando muito, ganhando pouco, muitas vezes fora do mercado de trabalho porque não consegue se reinserir nessa estrutura, porque patrão não aceita, mãe que sai para levar na escola, mãe que sai para atender criança doente, mãe que precisa dar banho, mãe que precisa organizar a vida da criança, não entende essa dinâmica, e aí eu coloco para dividir essa mulher que está trabalhando às vezes só meio período porque não consegue se ausentar de casa, ou que está trabalhando enlouquecidamente e não ganha nem metade do que o cara ganha, e eu ponho para dividir despesa no meio a meio.
Como que eu vou discutir isso numa estrutura absurdamente machista que, se eu pegar uma divisão de despesas, essa criança custa, por exemplo, R$5.000, eu digo que o pai tem que prestar 2,5 e a mãe tem que prestar sustento em R$2.500, como que eu vou trazer o equilíbrio para essas partes? Nesse pai que ganha muito bem, isso não vai fazer nem cócegas. Já essa mãe vai passar necessidade. Então, parecem discussões pequenas, mas elas permeiam o nosso dia a dia, porque diz respeito ao sustento, invisibilidade, trabalho que a mãe presta sem que seja devidamente reconhecido. Aí a mãe é empregada doméstica, a mãe é babá, a mãe é cuidadora, a mãe tem que manter a saúde mental da criança em dia, a mãe não pode deixar faltar o alimento na mesa, e não pode deixar a casa suja, e a criança tem que estar limpa, e as roupas da criança têm que estar limpas. Gente, quem faz esse trabalho? Então, é isso que a gente pauta. E eu estou discutindo isso, inclusive, no projeto de mestrado, discutindo maternidade na Unifesp, porque a gente precisa falar sobre isso. As mães seguem em estrutura de trabalho escravo em 2024. Então, isso é uma das nossas discussões e é por isso que a gente enfrenta o direito das mulheres sob essa perspectiva exclusivamente, porque não dá para lidar com o direito da mesma forma para as pessoas como se elas estivessem na mesma condição de igualdade. Na mesma condição. Inclusive, o Diese publicou aí no 6 de março, né, subsidiando o 8 de março, um estudo sobre diversas questões, né, de trabalho, a diferença entre o trabalho da mulher, do homem, né, remuneração, uma série de coisas. E aí você me falou do trabalho invisibilizado da mulher. Ali consta, anualmente, a mulher trabalha mais de 300 horas a mais que o homem. É muita coisa. E que não é levado em consideração é o que você fala. Quem vai julgar são pessoas, são homens brancos, na sua maioria. Exatamente. Né? Homens brancos, às vezes até mulheres, mas que têm uma concepção que vem de uma realidade diferente. Uma formação extremamente masculinizada, né? Eu fico pensando que não é à toa que, acho que na década de 80, o movimento feminista identificou que os direitos humanos não são humanos de todo mundo. Então uma solicitação para direitos humanos das mulheres, precisando de colocar mulheres para dizer, se você pede para desenhe o rosto de humanos, é um rosto masculino. Então, direitos humanos não significa que está incluindo a mulher, né? Sim. E aí a gente vê eu queria até que você comentasse isso. Eu vi ontem, ou hoje que eu vi, foi julgado um estuprador de uma menina de 12 anos. Ele foi absolvido. E é isso. Enquanto a gente tiver os juízes, como você fala, branco, homem, enquanto tiver os homens julgando os nossos casos, advogando os nossos casos, a gente vai sempre perder. Aí eu fiquei lembrando da alienação parental. Eu gostaria que você explicasse para a gente. Nossa, são casos de desumanização dos direitos das mulheres. Sim. Nossa, isso que a Dida falou é essencial. A gente defende direitos humanos das mulheres, porque são os nossos direitos, e não são direitos simples, como o direito a um contrato, o direito a buscar aquilo que eu paguei e eu não recebi. Não. A gente está falando de direito perene, aquilo que é muito caro para nós, que é a nossa dignidade, eu viver sem violência, eu viver uma vida justa, ter acesso ao mínimo que me garanta existir, né, ter subsistência mínima e viver, de fato, com dignidade. Veja como são as coisas. Esse caso que você comentou, Dida, que não foi entendido como estupro, a relação entre o homem mais velho, não lembro a idade do homem, mas é um homem porque é maior de idade, com uma menina de 12 anos. Que isso não foi entendido como se fosse um estupro, embora o estupro seja presumido quando a criança, no caso, nessa situação, era menor de 14 anos. O voto vencido foi a Daniela, uma ministra que, com muito esforço, ela veio da advocacia, ela conseguiu entrar ali na cota dos ministros, que a gente chama pela reserva dos advogados, e ela tem feito um trabalho primoroso, mas é voto vencido. Ministra Daniela, é voto vencido. Foram 2 votos, né? Foram 2 votos. Então, veja, a gente agradece a presença da doutora Daniela naquele lugar, tamanha a necessidade que nós precisamos da defesa desses interesses, mas veja, o cenário, ele é desolador. A gente perde de lavada, e quantos casos, a gente precisa recortar.
A gente está falando de São Paulo, estado de São Paulo, a gente não vê tantos casos assim. Mas quando você joga, por exemplo, para o Nordeste, tá cheio de meninas se relacionando com cara de 40, 50 anos. Então, uma decisão, ela reverbera muito negativamente em locais onde isso acontece mesmo. Meninas de... Nossa, eu paro pra pensar, gente, a minha ex-sogra, ela já tinha filhos com 14 anos. E isso era muito normal. Então, assim, o homem maior de idade, ele se sente nesse lugar, esse objeto, e eu acabei de ter uma decisão de Superior Tribunal de Justiça que uma decisão tomada em Tribunal Superior, ela vem fazendo os degraus, né? Na verdade, ela vem trazendo esses efeitos para as instâncias inferiores. O que eu trago de positivo com isso? Eu só trago mais objetificação. Eu digo que, ok, homens mais velhos entenderem que é namoro com meninas, quando na verdade é estupro presumido, é estupro de vulnerável. E que consentimento uma criança de 12 anos expressa? Isso. Inclusive casamentos, né, Thaís? Uma série, né? Quantos casamentos pelo Brasil afora de menores. E a lei diz, né? Quer dizer, mesmo quando você tem menos de 14 anos, mesmo que seja consentido, não existe esse entendimento de consentido. Exato. De consentimento. Porque né? qual o juízo crime. de valor que uma criança de 12 anos Isso. tem para fazer a respeito sobre sua vida, seu corpo? A gente chama de criança, como você mesmo criança, falou. 12 anos. Isso, é criança. Provavelmente mal menstruou, né? É uma situação horrorosa. E a gente fica, de fato, estarrecidas, porque... E engravidou, né? Engravidou. É isso, podiam ser as nossas filhas, são as filhas das nossas amigas, são as nossas meninas de uma sociedade que a gente precisa tanto modificar. E é um patriarcado resistente, e ele reverbera e ele ecoa nesses espaços de poder. Então é muito desgastante. Eu digo também que essa advocacia, ela é desgastante. E Thaís, qual é o maior número de ações que você atua? Diz respeito ao que é a pensão, alienação parental, o que A gente advoga, violência... Acaba que a maioria dos casos, eles estão mesmo recortados em direito das famílias, porque a gente percebe uma grande incidência de violência, seja que leva ao divórcio, e seja a que acontece depois do divórcio. Eu falo divórcio de um modo geral, mas muitas vezes é união estável, que está sendo reconhecida e extinta, e às vezes é um namoro, e aconteceu de vir uma gravidez no meio desse relacionamento, e às vezes não é um namoro, aconteceu de sair com a pessoa e adveio a gestação. E nós estamos nessa seara onde a gente tem que discutir depois a guarda, a convivência, os alimentos e os casos de violência doméstica e familiar, quase sempre presentes nesses processos das famílias. Porque as crianças também são vítimas da violência, são crianças filhas da violência, e são nesses lugares que a gente atua. E a gente tem, assim, este câncer que é a alienação parental. Então explica agora pra existe, gente. né, um grande movimento para que a gente que pede a revogação da lei de alienação parental, porque é uma lei que basicamente ela só serve para atender aos homens. É basicamente as campanhas de alienação de um genitor contra o outro, mas a bem da verdade a gente só vê prosperar em favor de homens. Né? É elementar também a gente trazer para a discussão que a maioria, nós estamos, né, lidando com uma situação onde a maioria das guardas ou os lares de referência das crianças são da mãe. E que bom que assim continue, porque os pais não estão preparados para exercer esse papel de educadores, definitivamente não estão. Então, num cenário também onde a maioria das guardas estão com a mãe, esses pais supostamente injustiçados, eles acusam as mães falsamente de cometerem alienação parental. E tem pessoas que, quem defende a lei de alienação parental, inclusive sustenta que isso é uma doença. Esta criança está com síndrome de alienação parental. E tem juiz que abraça. E coloca ali nas decisões que as crianças estão correndo riscos de estarem com síndrome, de apresentarem sintomas de síndrome de alienação parental, síndrome de falsas memórias. Foram questões construídas pela doutrina. Essa doutrina que escreve direito, que são pessoas conservadoras. É muito difícil você estar deste lado que a gente atua, num local tão conservador quanto o direito. Como se a mãe tivesse criado memória no filho, colocado a criança contra o pai. Exato. Que aquilo não é bem verdade, mas o filho está sendo influenciado pela mãe e aí então a idade da guarda para o pai? Isso, um dos piores efeitos é a reversão da guarda para o pai. Mas esse exemplo que a gente falou da campanha de falar mal, ainda é uma das... acontece demais, traz bastante prejuízo, mas a gente tem um recorte muito pontual, que é quando a criança sofre violência sexual deste genitor,
E a gente sabe que nos índices de violência sexual contra as crianças, os principais abusadores são pessoas do convívio delas, sejam elas pais, padrastos, tios, irmãos, conhecidos, avós. E neste contexto, como mãe, a mãe tem obrigação de denunciar essa violência que a criança sofreu. Porque você, enquanto guardiã dela, se você sabe que a criança sofreu uma violência sexual e você não denuncia, você corre o risco até de responder com a autoria. Aí o que você faz? Como mãe, eu não penso duas vezes, eu denuncio o abusador. E aí, por alguma razão, porque o processo em si, o próprio sistema, ele é muito falho em diversos momentos, se eu não conseguir provar a autoria, a materialidade desse crime, ele não vai ser recepcionado pela justiça e esse inquérito, essa denúncia, ela pode ser arquivada. Com o arquivamento dessa denúncia, tem um trechinho na Lei de Alienação Parental que diz que acusar falsamente o genitor de cometer ali a violência sexual, uma das principais penas é a reversão da guarda. Aí a justiça, aí vamos lá na cabeça do juiz branco que está sentado ali no gabinete dele. Ah, você disse que seu ex-marido estuprou a sua criança. E aí o laudo aqui diz que não tem nada. O laudo é inconclusivo, não tem nenhum tipo de dano. Essa é a pior, tá? E acontece de monte. Não tem lesão ao ímen. E veja, um estupro não pressupõe necessariamente que haja uma penetração. Horrível, desculpa, não sei se o horário é apropriado. A pessoa pode roçar o órgão sexual na criança inteirinha e não penetrá-la. E nem por isso não a estuprou. Eu falo isso, tenho ódio. Eu posso lidar com milhões de casos, me arrepio. Eu tenho horror. E aí a gente denuncia e aí vem um laudo do IML. Não há lesão no ímen íntegro. Nenhum machucado. Não está machucado, não está roxo, não há vermelhidão. Inconclusivo. E aí alguma entrevista com a criança? Não. Nos casos de família tem, mas dependendo da idade da criança, você também tem bastante... difícil. O próprio pessoal do setor psicossocial tem muita dificuldade em lidar com extrair essas informações, porque você pega uma criança de 2, 3 anos, ela tem dificuldade de verbalizar. Sim. Aí o juiz recebe aquele laudo inconclusivo. Sim. Não houve crime. A mãe acusou falsamente de crime. E às vezes é porque ela foi ressentida, porque ela não aceitou o final do relacionamento. Então, olha os estereótipos. É uma ressentida, mentiu, dizendo que a criança sofreu violência sexual, tudo para prejudicar o pobre coitado do homem. E a justiça vai lá e, como pena, olha a pena é pra mulher. Eu pego a criança e devolvo no colo do abusador. No colo mesmo, né? Esse assunto, ele é tão horroroso que eu não consigo nem disfarçar. Eu passo mal. terrível. É insustentável que nós estejamos falando de Brasil 2024 com uma lei vigente como essa até hoje. Diversos países desenvolvidos revogaram a lei de alienação parental há muito tempo. O Brasil sustenta, porque existe todo um sistema também onde pessoas com muito dinheiro podem contratar grandes bancas de advocacia. Então, tem muitas coisas que envolvem e mantêm uma lei dessa ainda em vigor. Mas a luta da advocacia feminista, das operadoras do direito pela liberdade das mulheres, pela revogação da lei de alienação parental. Um movimento grande e forte que eu espero muito que consiga ir em pauta para a revogação, porque é um absurdo, é um verdadeiro É antiga essa lei? É de 2012. Não é tão antiga, né? É de 2012, mas assim, já vem há muitos anos causando muitos problemas. Atendi muitos casos de reversão de guarda. E a mãe sai como mentirosa, ressentida. Muitas vezes, dependendo, tem até laudos de psicólogos, de psiquiatras, que vêm anexados nesses processos, que dão conta de dizer que a mãe não está bem em pleno gozo da saúde mental. Atendi casos de mulheres que denunciaram, fizeram aquilo que lhes cabia, que a lei manda. Veja, não é uma faculdade. Quando eu descubro que a minha criança está sofrendo violência sexual, eu tenho obrigação de denunciar. Denunciou dentro deste contexto, não ficou nada demonstrado, ela ainda está com visita assistida. Ou seja, ela perdeu a guarda da criança, a criança foi pro colo da pessoa que ela denunciou como abusadora, e ela visita essa criança na companhia de uma pessoa interposta porque foi tida como uma pessoa ruim das suas capacidades mentais, que pode causar mal ao filho. Então, é uma lei nefasta. Então, as mulheres, todas elas, não só as operadoras do direito, todas nós, é nosso compromisso lutar pela revogação da lei de alienação parental. É uma lei federal. Sim, nossa, causando demais, muitos efeitos nefastos na vida de um monte de crianças. Tem criança perdendo a infância. E casos, assim, horrorosos de pessoas, de mulheres que tiraram a própria vida por conta dessa situação.
Então, a gente precisa... Porque ver seu filho, a sua filha sofrendo violência sexual. Sim. E não tem como fazer, tá? Sim, e é uma construção da doutrina. Não é uma construção legal. Eu não tenho respaldo para dizer que existe... Imagina, existe síndrome sem CID, né? A OMS não precisa reconhecer todas as doenças. Todas as doenças, elas têm um apontamento legal. Eu me afastei do meu trabalho porque eu estava com enxaqueca, CID e tal. Não tem CID e é tido como doença para alguns... síndrome. E a doutrina é uma construção doutrinária. Esse é um tema, assim, que para nós é de arrepiar. Porque não tem CID, não é reconhecido como síndrome como tal e cria essas subdivisões, síndrome das falsas memórias. A criança está alienada, a criança odeia o pai, ou a criança odeia determinado membro da família. Então, assim, é uma lei que traz muito prejuízo e dentro do espectro da nossa atuação, ele precisa ser enfrentado, assim, pontualmente, porque virou tese de defesa. Eu ajuizo uma ação, eu estou disputando guarda, eu já sei que a defesa do pai vai trazer alienação parental. E eu já preciso estar preparada para refutar argumentos que são ilações, no sentido de que são para prejudicar a mãe e prejudicar a criança. O que mais me surpreende, que eu acho que tem que ter um compromisso, quando a gente faz lá o juramento, vou pegar aqui minha carteira da OAB, eu prometo que eu vou defender os direitos, a democracia e tudo mais, eu deveria lutar para que esses direitos estivessem sempre estabelecidos, mas a criança não é nem enxergada. O pai humilhado, ele quer sair dessa situação de alguma forma. Atropelando criança, atropelando a mãe da criança, atropelando... É o orgulho ferido, né? Nossa, e depois as ressentidas são as mães. É um negócio, assim, muito difícil. Eu não posso nem falar que é uma pedra no sapato. Hoje é um iceberg na nossa atuação. É um problema muito grande e que as advogadas, principalmente, né, as mulheres que defendem esses direitos que nós defendemos, nós temos que enfrentar todos os dias. Nossa, uma situação, quer dizer, é expresso o machismo, né? Esse patriarcado que é da nossa sociedade, que é interessante porque tanta gente que fala, não, eu nunca sofri preconceito, não existe machismo, eu sou bem tratada, mas muita gente, e não consegue perceber a estrutura patriarcal que existe que é montada na nossa sociedade. Impressionante. E que aparece nesse ódio, porque é um ódio às mulheres, né? Porque é isso que é misoginia, né? É ódio às mulheres. Porque um pai que faz isso, né? Um cara que faz isso, é um ódio às mulheres. E aí... E se percebe que usa a criança como troféu, né? Então, assim, vou te fazer sofrer da pior forma possível, que mais eu te atingir. Eu vou tomar essa criança de você. Eu atendo direto casos onde a pessoa me relata. Eu gostaria muito de me divorciar, mas o meu marido disse que se eu tomar essa providência, ele vai tomar minha criança de mim. E a pessoa acredita. E não é assim, ai, nossa, como ela é ingênua. Não, é que na maternidade, no exercício da maternidade, aquilo que é o que mais é o mais sensível para você, vai te tocar. Se uma pessoa falar para mim que eu vou ter prejuízo com os meus filhos, mesmo eu estudando, sendo uma pessoa que se propõe a fazer pesquisa nesse sentido, se você virar para mim e falar, vai acontecer alguma coisa com o teu filho, vai acontecer alguma coisa com a tua filha. Eu vou paralisar. Claro. Como assim com os meus filhos? Por quê? Porque esse é um ponto que é nevrálgico. Ele nos machuca. E a mesma base que nos mantém de pé é o que nós temos de mais delicado mesmo. Então, as mulheres, elas sofrem muito com isso. E as crianças são usadas como elementos de troca. São usadas também como esse troféu. Em vários momentos a gente lida com situações onde questões da criança são usadas para poder atingir a mãe. As próprias medidas protetivas. Às vezes a gente precisa fazer um divórcio às pressas porque a mulher acabou de ser violentada e a gente consegue a fixação de uma medida protetiva, mas o direito do pai conviver com o filho, ele está ali, ele existe. É uma problemática, porque aquela pessoa que foi um mau marido, dificilmente ela vai ser bom pai, É difícil você separar. Se ele é violento, né? É difícil, né? Na verdade, eu reverbero aqui a minha postura. Eu não acredito que seja um bom pai, porque não é um bom marido, e então vai falhar miseravelmente mesmo como pai. Mas o fato é que o direito de convivência, ele também é um direito de duas faces. É também direito da criança conviver com o pai. Então, o que os juízes fazem? Tá bom, tem uma medida protetiva aqui, a pessoa sofreu a violência, eu fixei as medidas, mas a criança pode ver o pai final de semana sim, final de semana não. Quando chega no dia de buscar essa criança
não se perde oportunidade. Chuta portão, ameaça, a hora que essa medida protetiva cair, você vai ver o que eu vou fazer com você. Você nunca mais vai ter paz. A tua vida vai ser um inferno. Então a gente precisa repensar também as formas de enfrentamento. Porque às vezes a gente fala, pediu uma medida protetiva, eu tô em paz. Tá mesmo? Eu queria saber isso. Porque o tanto de mulher que morreu com medida protetiva... Você acha que não funciona, né? Alimenta. Na verdade, a Lei Maria da Penha é incrível. É incrível. O terceiro maior instrumento para o enfrentamento da violência contra a mulher no contexto do lar. É incrível. Se estende para as crianças, tem também a lei Henri Borel, que também protege os direitos das crianças, mas na prática, se a gente não modificar a estrutura patriarcal que permeia a sociedade, não adianta nós termos um grande instrumento de enfrentamento. Porque a gente percebe na prática que quando vencem, que as medidas protetivas, elas tá na própria Lei Maria da Penha. A gente não pode ter medida protetiva com prazo, mas muitos juízes ainda colocam. Elas não vão durar para sempre. Porque elas acabam afetando o direito da liberdade da pessoa de ir e vir. Por exemplo, quando eu tenho uma medida protetiva fixada na impossibilidade do meu agressor se aproximar de mim por 600 metros, por exemplo, e eu estou numa cidade que é relativamente pequena, eu vou acabar impedindo que essa pessoa esteja em vários lugares, porque eu trabalho aqui na Vila Belmiro, e porque eu estou ali no Canal 1, naquela padaria que eu gosto de ir, no final de semana eu levo as crianças ali na praia. Então, eu sei que eu vou limitar. Então, uma hora ou outra, essa medida protetiva vai perder a sua vigência e ela vai ser revogada. É nessa hora que o agressor volta. E aí eu te digo, ele volta pensando no que ele fez, entendendo que aquela situação era dificultosa, ele volta melhor? Ele volta com sede de vingança. Qual a saída? E aí a gente tem um lugar e a gente precisa estruturar, a gente precisa das medidas protetivas, a gente precisa que elas não tenham prazo e que elas durem minimamente. Mas muitas vezes o que a gente percebe é, se essa pessoa for levada à prisão, porque tem homem que recebe a medida protetiva e fala, tô nem aí. Isso não é problema meu. A gente viu que matam as mulheres e pronto. Eu vou contratar alguém para tirar a sua vida. E eu vou agir dessa forma. E aí você recolhe a prisão. Aconteceu. Tinha um caso recente onde eu pedi a medida protetiva, juiz deferiu. Não estava sendo suficiente, pedi para reforçar com mais alguns pedidos. O juiz deferiu. Descumpriu uma, descumpriu duas, a gente pediu para decretar a prisão. O Ministério Público veio nesse sentido. Prende. Não ficou preso por muito tempo. Aí quando sai... Quando sai, é o espírito da vingança encarnado. Ele tem ódio, porque enquanto a gente não lidar efetivamente com esse sentimento de posse, não adianta prender. O sistema carcerário não consegue ressocializar ninguém. As leis penais são um fiasco. Tá? O instrumento da Lei Maria da Penha, ele é ótimo, mas quando a gente tem um sistema machista, patriarcal na estrutura como é o nosso, que adianta a gente botar o cara para ressocializar? Ele não pensa no que ele fez. Ele não é instado, por isso que os programas para colocar os homens agressores para reflexão, para tratamento psicoterápico, eles são muito mais eficazes do que você jogar ali o cara na prisão. Com certeza. Não adianta, não ressocializa, volta pior. E como ele objetifica a mulher, ele acha que ele é tipo uma boneca que tá dando defeito. Ou eu vou eliminar, e aí os números de feminicídio, boom, ou eu vou corrigir. Tá quebrado, eu vou corrigir. Espancamento, violência psicológica, mulheres extremamente adoecidas, os números de mulheres em tratamentos psiquiátricos e estresse pós-traumáticos nesses contextos são enormes e a gente precisa entender que às vezes não é o tacá-la na prisão. E eu vejo que isso até nos meus atendimentos. Às vezes eu falo até para as minhas clientes, desculpa frustrá-las, mas não é jogando na cadeia que vocês vão resolver isso. A gente precisa de outras frentes para trazer essa questão para o debate. A gente precisa ir lá nas escolas, a gente precisa falar com as crianças, a gente precisa parar de tratar meninos e meninas de formas distintas. A gente vê criança, olha, as minhas crianças, eu vejo das crianças que eu convivo, já trazem elementos de machismo de criança de 7, 8 anos, que já se acham superiores às meninas. Minha filha traz isso. Não é porque fulano disse que é melhor na prova, porque como ele é menino, ele é mais esperto. E assim, só que a gente vai criando essas mini feministas, né? E ela já deu uma esculhambada geral e a nota dela foi melhor, então ela se sentiu super no direito de dar aquela esfregada na cara. Mas aí, quando você para pra pensar na estrutura, você fala o que leva uma criança 7/8 anos de achar que é superior em razão do gênero. Tá tudo errado. Ou a gente cuida disso lá na base, a gente trabalha isso melhor, o que adianta? Hoje, eu sempre falo isso, nós temos a Lei Maria da Penha.
Brasil, legal. E na prática? A escola com discussão de gênero, né? Então, assim, eu queria perguntar sobre as políticas públicas, né? O papel dos Estado, governos, né? do Estado, né? Pensando na educação, mas não na sala de aula, da própria discussão sobre relações de gênero na sala de aula, né? Que a gente não tem. Meio que emendando aí a pergunta da Dida, eu estava pensando, nesses 4 anos que a gente teve, você aumentou o número de violência contra a mulher? Sobretudo Porque com nesse armas, sentido, né, o Estado tem um dever de políticas públicas de atuar nessa eliminação, né, do machismo, é um né? compromisso. Mas se você tem um governo que reforça essa conduta machista, né? É isso que eu ia perguntar. Da arma, né? O papel das armas. Os Sim. números de feminicídios por armas de fogo, eles aumentaram exponencialmente, porque todo cidadão de bem teve arma, teve acesso a armas. A gente teve um esvaziamento de pastas de enfrentamento à violência contra a mulher e de direitos humanos como um todo, assim, de prejuízos enormes e que não serão reparados em curto espaço de tempo. O governo do estado de São Paulo tirou 97% da verba da segurança pública para as mulheres, das DDMs. Como que a gente 97%. Ou seja, tirou tudo, né? tudo, uma pasta esvaziada, que de onde você vai tirar estrutura para poder enfrentar essas condições de violência se a gente esteve, né, diante de uma pessoa que governou um país que tratava as mulheres com mais absoluto desprezo? Isso é misoginia em todos os lugares. Então a gente percebe isso, né? A falta de investimento nessas pastas, trazer pessoas que estejam aptas para compor esses lugares e construir de fato essas políticas públicas e pensar em lugares onde nós conseguimos existir com o mínimo de dignidade, elas estão sendo repostas minimamente agora, mas não é assunto de reparação imediata. Teve reparação de danos mínimos nesse momento, mas a gente veio do caos. Na pandemia, a coisa foi horrorosa, porque mulheres que já vinham... Isso também eu acho importante a gente trazer. Muitas vezes as mulheres estão vivenciando um relacionamento muito ruim, mas elas não têm estrutura para lidar com a separação nesse momento. E às vezes isso significa moradia, isso significa comida na mesa. E aí você lida com pessoas que estão enfrentando um relacionamento que não existe mais, mas estão bancando aquilo pelos filhos. E no contexto da pandemia, primeiro lockdown, e você só tinha que aguentar o ser humano numa parte do dia, porque trabalhava o dia inteiro, todo mundo trabalhava, só se encontrava ali 9 da noite, 10 todo mundo ia dormir, você passou a conviver com seu agressor 24 horas por dia. Era mulher trancada dentro do banheiro tentando usar aplicativo, aí começaram os aplicativos, e aí o Magazine Luiza fez um botão. Cara, aquela fita não tem nem celular. Como que a gente pode pensar num enfrentamento real disso tudo? E a gente lida muito com a extrema pobreza, não consegue se desvencilhar desses relacionamentos abusivos. Eu atendi uma pessoa recentemente que se ela não transasse com o companheiro dela, na semana seguinte faltaria a feira dos filhos. E era exatamente isso. E falava abertamente, eu acabo tendo relação com essa pessoa, que pra mim ela não era relação, era estupro, era violência sexual, porque aquilo tinha uma moeda de troca. Ela dizia que se eu não tiver relação, a pessoa não olha na minha cara e não deixa o dinheiro da feira. As crianças ficam sem frutas, as crianças ficam sem verduras, sem legumes. Não tem noção, que vida, que é isso? Isso é muita degradação. Então a gente tem muita coisa pra lidar na base, sabe? Aí, por isso que às vezes a gente critica, né? Isso pede uma medida protetiva. Gente, não é tão fácil. Denuncia. Gente, se a pessoa não tem R$1 no bolso, nem para passagem, para lá ir na casa de uma amiga, não é assim, denuncia. Eu preciso sentar, eu preciso ver onde eu posso auxiliar, para que programa eu posso encaminhar, onde tem abrigo, os abrigos esvaziaram, para onde eu posso encaminhar essas mulheres, quem vai sustentar esses lugares. Não sabe nem quem procurar, né? É difícil, É né? incrível. Eu tô sofrendo isso, mas eu não sei nem quem procurar. E o medo, que é o que você falou, o medo, porque a gente fica sabendo que as coisas não são efetivas, né? Medida protetiva, mas chega uma hora o cara vai lá e dá um tiro e pronto, né? É muito complexo, mas a gente precisa continuar pedindo. Porque é essa discussão que a gente tem. A Lei Maria da Penha, que trouxe a fixação das medidas protetivas, é um instrumento excelente.
Mas eu tenho tanto problema estrutural que eu não consigo fazer com que ela repercuta da forma como ela deveria. É uma lei preventiva. Ela não traz efeitos apenas para situações que aconteceram agora. Ela tem um caráter preventivo importantíssimo de implantar esses projetos. A Lei Maria da Penha vai à escola. Como eu vou levar essas discussões para dentro das salas de aulas? Como eu posso colocar esses agressores para passar por grupos? Aqui em Santos tem um grupo que chama Homem Sim, Violência Não. Desculpa, eu não lembro agora de cabeça. Mas é um programa da Polícia Civil. Então, fixou medidas protetivas, já faz o encaminhamento para esses homens. A própria OAB aqui de Santos sediou o espaço do auditório para que psicólogas, assistentes sociais pudessem palestrar para esses homens. E, de certa forma, quando você os coloca para pensar, você consegue ter um efeito melhor, uma compreensão melhor. Cara, é verdade, ela não é minha propriedade, né? Se ela quer ir lá na casa da tia dela e eu não gostei, eu tenho que me controlar, eu tenho que pensar melhor nos meus atos. Ela gosta de usar aquela saia curta, o corpo é dela, eu não sou o dono dela. Então, às vezes, a gente precisa pôr a pessoa para ter essa reflexão. Que catou, jogou atrás das grades, quando voltar na sede da vingança. Quem estava falando sobre sobre a punição, né? Que é melhor você... Como é que era? Eram penas restaurativas, alguma coisa assim. Não sei se a palavra é essa. Que significa isso. Em vez de punir, jogar na prisão, é fazer o tratamento da pessoa, a reflexão, os grupos, claro. Sim. Que depende do que é, nível, né? Do nível de restaurativa, lógico, restaurativa, né? A justiça restaurativa, ela faz um trabalho bastante importante. E aí é só que a gente tem que tomar um grande cuidado. Quando eu sugiro que haja justiça restaurativa, e eu estou colocando as pessoas para que elas reflitam sobre o que elas fizeram, para que elas não voltem a reincidir nesses crimes, eu também não posso obrigar a parte ofendida a perdoar o agressor. Porque aí a gente incorre em nova violência. Que violência psicológica gigante? O cara acabou com a sua vida. E isso fica uma crítica. Tem muitas pessoas tentando levar para o judiciário as constelações familiares, que não se confundem com esses grupos de tratamento. Esses grupos de acompanhamento são importantes, mas essas constelações familiares nas varas de família estão acabando com a saúde mental das mulheres, porque são postas ali... Como é que funciona? Na verdade, eu não conheço, né, quem pratica, tem ali essa expertise, não tenho. Mas o fato é que pessoas que praticam a constelação familiar, elas reproduzem essas pessoas como se fossem cenas mesmo, né? Ali de teatro, eu enceno quem são essas pessoas e basicamente faz parte desses contextos que eu perdoe o meu agressor. Isso pode significar eu perdoar o meu pai estuprador, o meu ex-marido que quase me matou. Eu tenho cicatriz no meu rosto e eu tenho que perdoar o meu agressor. Eu nunca mais fui a mesma. O meu nível de violação, inclusive de saúde mental, eu tenho lesão psíquica que jamais retorna ao status quo e eu tenho que perdoar o meu agressor. Isso é nova violência. Então, a gente tem que tomar cuidado. Os grupos restaurativos e essa submissão dos homens violentos, agressores, aos tratamentos psicológicos é maravilhoso, é sensacional. Mas obrigar a vítima a perdoar a agressor é nova violência. Então, assim, eu tenho até uma amiga que ela fala comigo nesse sentido. Eu não tenho tempo para ressocializar agressor, porque eu tô mais preocupada de salvar as mulheres. Eu concordo muito. E o meu lugar fazendo advocacia de gênero é muito esse. Mas eu também não posso dizer que eu não preciso ressocializar o agressor, porque senão ele fará novas vítimas. Não vai ser mais com essa pessoa, porque a gente trabalha muito com essa pessoa. Dificilmente eu trabalho sozinha. Quando a gente começa com esses trabalhos de mulheres em situação de violência, a gente traz psicólogas com a gente. Assim, meu sonho ainda é poder trabalhar todo mundo junto. Não existe uma pressão sobre o direito é que resolve a situação de violência. Nunca. Sem terapia, sem muita psicologia, sem saúde, sem serviço social, não tem enfrentamento à violência doméstica. É um trabalho, assim, transdisciplinar, não é só do direito. Mas o fato é, a gente precisa olhar para a situação do agressor. Porque se a gente não barrá-lo, ele vai fazer novas vítimas. E homens, é uma postura... Acabou meu casamento aqui, sozinho eu não posso ficar. Porque que homem que é macho, tem um briozão no rosto, tem que estar com a mulher no dia seguinte. A nova vítima de violência está lá com esse ser humano. Então a gente precisa tomar muito cuidado e enfrentar. E entender que o sistema carcerário também não é a solução. Tentar trazer essas pessoas para que elas lancem um novo olhar e
e tentar demovê-las desse lugar de objetificar as mulheres, mas a gente tem que partir de um trabalho de base, da educação, porque senão a gente não sai disso, é patinando nesse lamaçal. Mais que jogando gelo, né? Eu sempre disse também que a minha preocupação não são os homens, cuidar das mulheres. Mas eu comecei a tentar convencer homens a se organizarem. Então, alguns amigos que a gente conversa. E teve uma experiência no final de semana com um companheiro que foi conversar com alguns homens, fazer uma roda. Gente, eu acho maravilhoso. Eu perguntei, e aí, como é que foi? Ele falou assim, vocês têm muito trabalho. Eu falei, então, começamos mal, porque você está dizendo que vocês têm muito trabalho? Eu estava achando que você ia dizer, nós temos muito trabalho. Porque ele falou, não, é verdade, nós temos muito trabalho. Eu gostei e vou fazer de novo com outros homens. A gente vai começar a ficar refletindo. É isso. Então, a gente motiva os homens a começarem a fazer isso. Eles se organizem e eles reflitam sobre. E a gente vai continuar o nosso trabalho com as mulheres, Sim. né? Eu, enquanto militante, feminista nos movimentos, você, enquanto militante também, mais advogada. A gente está nesse lugar, no sistema, apanhando dele. É esse o meu papel. Eu falo, o meu papel, eu estou no sistema levando muito na cara, caindo e levantando, porque às vezes vem uma decisão boa que nos motiva a continuar nesse movimento e a gente segue discutindo. Está tendo um projeto agora de alteração do Código Civil também, que está dando uma dor de cabeça, guarda compartilhada como forma de imposição, como é que você compartilha com a pessoa que não tem autoimplicação. Eu vejo que o problema dos homens, nesses contextos que eu estou trabalhando, é muita falta de autoimplicação. Então, realmente, eu não ajudava nada em casa porque a fulana não me pedia. Eu não cuido do menino porque quando eu pisco ele já tá limpinho. Ou então ele não tá sujo porque eu vou dar banho. Então, são esses lugares de muito esgotamento, aumento da carga mental e carga de trabalho das mulheres. Então, a gente percebe que não tem autoimplicação. Você conversa com um cara desse num ambiente informal, ele continua reproduzindo isso. Porque fulana era muito chata, ficava me pedindo as coisas. E dizia que eu tinha que ir na feira, e que eu tinha que ir na farmácia. Ai, que chata. Não consegue parar para pensar. Então, quando você não traz uma proposta reflexiva, eu acho que, assim, o marada toda tinha que ir na terapia. Eu defendo muito isso. E os homens não vão. Os homens precisam ir à terapia, porque o machismo ele está presente em todos os lugares. Então, filhos, os que dependerem de nós aqui, eles vão. Meu filho vai para terapia. As pessoas precisam entender os seus lugares no mundo, que não são proprietários de outras pessoas, que devem respeito a todas as pessoas. Então, a gente precisa trabalhar isso de uma forma na educação, na prevenção. Assim, a gente começa a evitar estar nesse lugar de precisar repreender. Porque quando eu estou trabalhando na prevenção, a gente vai em busca, né, dessa sociedade melhor. Então, a gente vai tentando fazer essa sementinha aqui para ver se a gente lá na frente enxerga isso. A gente quer um mundo melhor para as nossas crianças, mas a realidade é que a gente enfrenta uns rojões barra pesada, né, gente? Barra pesada. É isso. Tem mais alguma coisa, Thaís? Nossa, Olha, assunto, parabéns, né? viu? Assunto. Assunto. Parabéns pelo seu trabalho. Ai, muito obrigada. Eu viu? volto a insistir, a gente faz a nossa parte, você aí a sua, parabéns por estar enfrentando tudo isso, Obrigada. porque não é fácil. Ai, é uma luta. Né? Mas insisto também nessa responsabilidade dos governos, né? Da gente eleger pessoas e governos que sejam preocupados com isso. Porque dizer que não existe machismo, não existe racismo, não existe discriminação, não existe... E jogar a culpa na mulher, né? Não serve. Então, assim, para ter política pública, né, efetiva, que a gente consiga fazer uma educação de base. Sim. Senão, não muda. Amar nossas meninas. Não é verdade? Nossa, sim. E reconhecer que o machismo, ele tá em todos os lugares. Gente, o machismo, ele entra, a gente fecha os dedos, eles passam aqui. A gente precisa entender, ele está em todos os lugares. Eu reconheço e eu trabalho para melhorar. Onde eu ouvir, eu vou tentar reparar. Onde eu não puder reparar, eu vou tentar atenuar. Mas o meu lugar, o nosso lugar é esse, de entender que as relações, elas são desiguais. Se a gente está discutindo na justiça por uma paridade de gênero, a gente está tentando trazer uma equidade, a gente está trazendo esse debate é porque ele existe. E às vezes a gente entende que tem julgadores, tem operadores do direito que não estão nem aí para isso. Tem um juiz, uma amiga foi despachar uma questão, falou, então, excelência, eu vim aqui trazer para Vossa Excelência o assunto da minha cliente é muito delicado, eu gostaria que Vossa Excelência analisasse a partir do protocolo, né, para julgamento sobre a perspectiva de gênero do CNJ. Ele já interrompeu e fez assim, doutor, eu nem li.
Assim, ó. Eu nem li. Mas fala aí seu dia. A advogada vai, respira, ensaia o discurso. Arrogância. Muito De cara grande, já né? leva uma dessa. Eu nem li. Mas continua. Eu nem li, mas ajeitar o óculos lá, assim, ó. Coça a cabeça. Nem li. Fala aí o que você quer. Então, assim, é isso. É isso que a gente... É isso que a gente Tô enfrenta. nem aí, né? Como diz o outro. Não. Nem li. Não tive tempo. Isso é mimimi, como falam, né? É mimimi. Então é difícil, mas a gente precisa enfrentar. Eu acho que a gente não pode. Às vezes, eu digo que muitas vezes a gente precisa dar uma recuada para poder ganhar fôlego, porque estando nesse local, a gente recebe todo tipo de interferência, ameaças dentro do processo, lawfare de gênero, acontece a rodo. A gente, às vezes, se sente intimidada por pessoas da parte adversa na rua, já aconteceu comigo. Às vezes, até dentro do nosso escritório de advocacia, é um enfrentamento complicado. Então, a gente precisa encontrar também os nossos pontos de refúgio para que a gente possa se reabastecer, porque tem dia que a gente... não é que a gente esmorece, é que é muito exaustivo. A gente passa de todos os limites, respira, se coloca naquele lugar. O que eu estou fazendo aqui? A gente reforça a militância, a gente pede a ajuda das amigas, porque a gente não consegue estar sozinha nesse lugar e a gente volta. Porque se já está difícil com a gente de pé, imagina a gente acovardada, preocupada com as interferências externas. Mas um movimento de luta mesmo, né? E que bom. Prevenir sua saúde isso mental aqui. também, né? É isso aí. Que bom que nós estamos aqui, estamos juntas e fica aqui minha gratidão exatamente nesse recorte. Isso é um fortalecimento de trabalho, a gente se sente apoiada. E é isso, obrigada. É isso aí. Então, à disposição, quando você quiser. Ai, obrigada, Viu? de verdade. Vocês Muito também. bom. Agradeço bastante, Thaís, você ter aceito fazer o programa, Eu né? agradeço Ainda demais vai para outra o cidade, convite. ainda vai. É isso aí. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Depois uma audiência. E aí, Dida? É isso, né? Temos que trazer a Thaís novamente. É isso. Para falar da dissertação de mestrado dela. Nossa, não. Nem entramos, né? É um Mas ela virá trabalho, né? outro dia. Estamos escrevendo sobre isso. Vai vir para falar. Para falar. Viu? Eu virei com toda certeza. Uma Tá. honra estar aqui com vocês, viu? Legal. Muito obrigada Legal. pelo convite. Obrigada, viu, Dida? Legal. Gente, foi isso. Tenho certeza que vocês gostaram. Por favor, se inscrevam no canal, deem like, compartilhem. Já sabe, isso eu falo toda hora, né? Então, obrigada, viu, Julie, pela nossa técnica, operadora. São 4 mulheres aqui na sala. Muito legal. Tá bom, gente? É isso. Tchau. Até quinta-feira. Obrigada, Tchau. gente. Tchau, tchau.